Amém, irmãos, graças e paz, tudo bem? Nós tivemos um probleminha técnico, mas já voltamos agora e vamos iniciar o nosso culto ao Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós somos da Igreja da Unidade de Itaipava. Lembrando que daqui a alguns dias nós vamos estar fazendo nossos cultos, se Deus quiser, na nossa nova sede, que vai ser ali na reta de Itaipava, né? Se você conhece Itaipava, na Estrada União Indústria 13.580, na entrada do condomínio Jardim Itaipava. Então, quando você estiver passando por ali, você vai ver já a placa da igreja. E, se Deus quiser, dia 4 de abril, nós estaremos iniciando lá os nossos cultos. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Pai, chegamos diante da Tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, pela Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. E nós te pedimos que nessa noite o Teu Santo Espírito venha falar com cada um de nós, Senhor. Venha transformar as nossas vidas, venha trazer cura, salvação, libertação, venha nos abençoar, Senhor. E nessa noite Tu venha falar conosco, que a Tua presença seja notória através dessa transmissão, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ensina-me a sentir Teu coração, Jesus, quero ouvir Teu respirar, tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o Verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me. Atentamente eu ouvir a Sua voz e obedecer, seguir os Teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração seja sempre puro e fiel a Ti, se a Tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as Tuas bênçãos. Que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim na Tua mesa. Sempre eu comerei e me fartarei do melhor de Tuas mãos, se a Tua voz ouvir e obedecer. E atentamente eu ouvir a Tua voz e obedecer, seguir os Teus passos e jamais me desviar. Se meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti,
a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei no melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, pode passar, pode mudar, mas tua palavra posso enfrentar. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor? A palavra do Senhor essa noite está no livro de Josué. Josué, capítulo 1. Josué, irmãos, fazer culto ao vivo não é fácil não. Um bebê em casa não é brincadeira. Josué capítulo 1,
Abra sua Bíblia aí, Marlene, dá um óculos aí, por favor. Nós vamos ler do versículo 1 até... Aqui, mano. Nós vamos ler do versículo 1 até versículo 9. Ou melhor, vamos ler até o final, vamos ler até o 18. Amém? Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Geise, pega ela aqui, por favor. Desculpa, irmão. Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Fecha a porta aqui dentro. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, e nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá a esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente hoje, seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Versículo 12. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, seus filhos e seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra essas suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Amém? Até aí. Até o versículo 18. Amém? Irmãos, estava buscando do Senhor uma palavra, né, para essa noite, e
a frase que me veio foi essa: seja forte, corajoso. Né? Tem até um louvor que está sendo tocado agora, eu não sei tocar, porque senão eu teria tocado aqui. Como é que é o nome da Pompeu? Isadora Pompeu. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou o teu Deus. Né? Ela está se baseando justamente nesse texto de Josué, capítulo 1. Falando daquilo que Deus tinha feito com aquele povo no deserto. Semana passada nós falamos sobre Moisés, falamos sobre a terra prometida, falamos o que aconteceu, né? E hoje nós vamos falar sobre aquele que sucedeu, né, a Josué. O texto que nós lemos, ele começa a dizer que após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: meu servo, Moisés, meu servo, é morto. Portanto, agora levante-se e atravesse o Jordão. Né? Levante-se e prepare-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Você imagina que Deus usa um homem chamado Moisés para livrar o povo dele do Egito e leva esse povo para o deserto. E esse povo começa a se perverter novamente lá no deserto, adorar imagem de escultura, até o ponto onde o Senhor já não aguenta mais aquele povo e dá uma ordem a Moisés dizendo que aquele povo seria exterminado, porque eles estavam pedindo água e eles já tinham visto todos os sinais que Deus poderia ter feito, né, para mostrar que Ele estava com eles. De noite colocava uma nuvem de fogo para protegê-los, uma coluna de fogo para protegê-los do frio. De dia colocava uma nuvem por cima deles para protegê-los do sol escaldante, né? E quando tinham fome, caía maná. E nesse episódio do domingo passado nós lemos que Deus mandou Moisés falar à rocha para que a rocha desse água. E Moisés já estava cansado também daquela situação toda daquele povo, e Moisés deixou a sua carne falar mais alto, e ao invés de falar à rocha, ele vai e bate na rocha 2 vezes. A questão ali foi que Deus viu que Moisés havia faltado fé para entender que em tudo Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito com aquele povo, de tirá-los do Egito. Tinha um propósito de levá-los para a terra prometida. Mas existem coisas que fogem do nosso controle, do controle do homem, mas não fogem do controle de Deus. Moisés olhou para aquela situação daquele povo ingrato e ele deve ter achado que não tinha mais jeito. Então faltou, talvez, para Moisés naquele momento um pouco de confiança naquilo que Deus poderia fazer. Né? Deus queria exterminar aquele povo ali, e ele então vai e pede para o Senhor ter misericórdia. Mas o Senhor disse que aquele povo ali não entraria na terra prometida, senão os descendentes dele, e Josué e Calebe. Né? Foi onde nós chegamos agora no livro de Josué, onde Moisés agora morre e o próprio Deus agora começa a falar com Josué para dizer para ele assim: Josué, levante-se. Ou seja, provavelmente Josué ainda estava chorando a morte de Moisés, do seu mentor, do seu discipulador. Mas Deus tinha uma obra para realizar. Deus queria realizar uma grande obra através de Josué, que não havia conseguido terminá-la com Moisés. Mas então o Senhor disse para Josué: Josué, levante-se. Né? Aqui na minha versão, no versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto, portanto agora levante-se
e atravesse o Jordão. O Senhor está dizendo para cada um de nós, olha, tem uma terra prometida para cada um de nós. Existe algo além do Jordão, existe algo para ser atravessado. Você precisa passar por cima dos problemas. Você precisa passar por cima das circunstâncias que se levantam contra você. Não adianta você ficar prostrado, chorando, lamentando, mas o Senhor está dizendo para você, levante-se nessa hora. Levante-se, atravesse o Jordão, passe por cima dos problemas. Sabe, a gente às vezes, irmãos, a gente acha que está tudo terminado. Mas uma coisa eu posso te dizer, se você for realmente uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, se você for um homem de Deus e uma mulher de Deus, você pode até passar por momentos de tristeza, mas o Senhor te diz, levante-se, fique de pé, atravesse o Jordão, atravesse os problemas, passe por cima deles. E aí você pode pensar assim, mas como na nossa humanidade, né? Poxa, o meu discipulador, qual o Josué, né? O meu discipulador não está mais comigo. Será que eu realmente estou capacitado para fazer a obra que ele deveria ter feito e não fez? Né? Muitas vezes a nossa inimiga é a dúvida. E a dúvida nada mais é do que a ausência de fé. Enquanto eu estiver dando margem para a dúvida, meu coração não vai receber a fé necessária. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, olhou para Josué e sabia que ele precisava de uma palavra que vinha da parte de Deus. Então Deus, naquele momento ali, se levanta e fala com ele, para que a fé de Moisés fosse restaurada, fosse restabelecida, e ele pudesse então ter a capacidade, a ousadia necessária de atravessar o Jordão com aquela multidão. Hoje, para que a nossa fé seja restaurada e a nossa fé seja restabelecida, Jesus nos deixou uma chave. Né? Qual é a chave que Jesus te deixou e nos deixou para que a nossa fé seja restaurada e restabelecida? Qual é? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Talvez você esteja pensando assim, mas eu não consigo entender a palavra. Mas se você estiver ouvindo essa palavra aqui agora, você está ouvindo aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. E o que o Espírito Santo está dizendo para você é, levante-se, fique de pé, não fique prostrado, não olhe para os problemas, olhe para aquele que pode solucionar os seus problemas. Levante-se, fique de pé, prepare-se para atravessar por cima dos problemas. Existe uma terra a ser conquistada. E essa terra é sua, em nome de Jesus. É nossa, em nome de Jesus. Né? A palavra do Senhor continua dizendo assim. Ele fala para Josué, atravesse o Jordão para a terra que eu estou dando ao povo de Israel. Estou dando a vocês todo lugar que pisar a planta dos seus pés, como prometi a Moisés. Toda a terra, desde o deserto de Hebron, né? Até o grande rio Eufrates, toda a terra, até o mar grande, a oeste, será território de vocês. Ninguém conseguirá resistir a vocês enquanto viverem. Olha o que o Senhor está falando com esse povo. Ele está dizendo para você, olha, você vai conquistar. Se você realmente acreditar naquilo que eu estou falando, você vai conquistar a terra que eu já prometi para vocês há muito tempo atrás. O Senhor havia prometido uma terra para Moisés, no momento onde ele retira aquele povo do Egito e diz assim, olha, você vai levar esse povo para uma terra que eu vou te entregar, uma terra que mana leite, que mana mel, que tem cachos de uvas que 2 homens não conseguem segurar. O Senhor está falando para nós essa noite, olha, você pode ficar tranquilo, se você acreditar naquilo que eu estou falando, se você tiver confiança naquilo que eu estou dizendo, a terra que eu prometi a vocês lá atrás, ela vai chegar e vai ser conquistada por vocês. Olha, ele diz assim, e o que eu quero trazer para você é exatamente essa afirmação que o Senhor vai fazer agora. Ele diz assim, ó, assim como eu estava com Moisés, estarei com vocês, eu jamais falharei com vocês, nem os abandonarei. Olha, irmãos,
O próprio Senhor está afirmando para nós nessa noite, jamais, jamais Ele falhou conosco. E jamais Ele vai nos abandonar. O Senhor tem promessas para nós, o Senhor tem coisas para nós, tem terras a serem conquistadas, e Ele está dizendo para cada um de nós, se você permanecer firme na minha presença, eu vou fazer com que você conquiste essas terras. Você está entendendo? A força não está no seu braço, a força não está na sua capacidade, a força está no braço e na capacidade de Deus. É Ele que te levanta para conquistar. É Ele que te levanta para passar por cima dos problemas, passar por cima do Jordão. E o Senhor está conosco nessa noite, em nome de Jesus, estará sempre, porque Ele diz, nunca, eu jamais falharei com vocês, nem os abandonarei. Quem é que abandona alguém nessa relação? Se o nosso próprio Deus está dizendo que Ele não nos abandona, na verdade, quem abandona alguém somos nós que abandonamos Ele. Então, se você quer realmente conquistar alguma coisa na sua vida, se você realmente diz que é um servo de Deus, você precisa entender que Ele estará sempre com você. Não questione, não murmure, não pergunte por quê, mas pergunte para que está acontecendo isso com você. Às vezes você está se focando muito no problema. Foque em Deus, olhe para Deus, olhe para Ele. Olha aqui o versículo que o Senhor nos deu nessa noite. Deus não é, que Ele nos fez lembrar, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Não, irmãos. Está lá no versículo, no capítulo 23 de Números 19. O Senhor é criança para voltar atrás, naquilo que Ele já prometeu? Ou Ele é homem para não cumprir aquilo que Ele prometeu a você? Será que você não entende que Ele cumpre aquilo que Ele promete? Sabe, Ele está dizendo exatamente aqui, ó, eu jamais falharei e não os abandonarei. Muitas vezes a dúvida, ela vem por uma interferência maligna, justamente para tirar nossa fé. Né? Agora eu te pergunto, por que aquele povo mais velho que foi para o deserto, junto com Moisés, não entrou na terra prometida? Você já parou para pensar nisso? Por que eles não entraram? Porque eles não estavam realmente acreditando no Deus de Moisés. Eles estavam acreditando em Moisés. Mas quando a minha fé não está focada no lugar certo, quando a minha fé não está voltada para quem realmente tem o poder de mudar a minha vida, vai chegar um momento aonde eu vou ser provado, aonde eu vou ser colocado no fogo, na prova. E se a minha fé não estiver firmada na rocha, que simboliza Jesus Cristo, pode acontecer de eu me desequilibrar e cair. Então nessa noite o Senhor está dizendo para você, olha, seja forte e corajoso, mas se firme naquilo que é verdadeiro, naquilo que é verdade. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, é o único. Não existe pastor, não existe padre, não existe ninguém maior do que Deus. Nada, nem o diabo, muito menos o diabo. O diabo não chega à sola dos pés de Jesus, não chega nem à sola dos pés de Jesus. Então, se você realmente quer conquistar alguma coisa, você precisa de algumas coisas que o Senhor está nos mostrando aqui nessa noite. Né? Versículo 6, ele começa dizendo assim para Josué, seja forte e corajoso, Josué. Por que será que Deus estava falando com Josué? Seja forte e corajoso, Josué. Será que Josué estava com medo? Será que Josué estava em dúvida? O Senhor, Ele estava falando com Josué justamente porque Ele conhecia o coração de Josué. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece o que se passa dentro de você. Você pode até tentar esconder, irmão, minha irmã. Mas Deus conhece, Deus sabe os seus pensamentos, Deus sabe aquilo que tem que se passar dentro de você.
E muitas vezes o nosso inimigo, ele lança pensamentos de medo. Ele lança pensamentos de derrota. Ele lança pensamentos que vão nos deixar prostrados. E o Senhor, nessa noite, mais uma vez, Ele diz para nós: seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Não se prostre, levante-se. Existe uma obra a ser feita, existe um caminho a ser percorrido. Ele diz assim: pois você, Josué, conduzirá esse povo para herdar a terra que prometia aos seus pais. Existe uma herança a ser conquistada. Existe uma herança separada para você. Mas você precisa ser forte e ser corajoso. Você precisa ser forte e corajosa. E acreditar naquilo que o Senhor tem para você. E ele diz assim: somente seja forte e muito corajoso. E tenha cuidado de seguir toda a lei, a qual Moisés, meu servo, ordenou que você seguisse. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim você será bem-sucedido. Então eu quero deixar para os irmãos aqui 3 condições para se herdar as promessas que o Senhor já fez para nós. A primeira condição, e acho que é a primordial, está descrito aqui no versículo 7. Eu vou começar de trás para frente, que eu acho que a terceira é a mais importante. Tenha cuidado de seguir toda a lei. Tenha cuidado de seguir toda a lei. O que é a lei? A palavra de Deus. Então o Senhor está dizendo para você: olha, se você realmente quer conquistar a herança que o Senhor tem preparado para você, tenha cuidado de seguir toda a lei. Por que muitas vezes o medo entra em nós? Por que muitas vezes a falta de coragem ela é uma característica nas nossas vidas? Porque nós não estamos observando esse item aqui. Tenha somente o cuidado de seguir toda a lei. Quando ele diz toda a lei, é toda a lei, irmão. E o que é toda a lei, minha irmã? A palavra de Deus completa. Uma vez, uma pessoa veio me fazer uma pegadinha e perguntou para mim assim: pastor, eu estava recém-consagrado, ordenado. Ele veio falar para mim assim: pastor, quantos evangelhos tem na Bíblia? Aí eu já manjei que era uma pegadinha, Eu virei para ele e falei assim: só tem um. Não, pastor, o senhor não sabe, O senhor não sabe que são 4 evangelhos do Novo Testamento? O senhor não sabe disso? Eu falei assim: 4 evangelhos são só para você, então. Para mim, a Bíblia é um só evangelho. O que quer dizer evangelho? Evangelho quer dizer boas novas. Para mim, a Bíblia tem boas novas em toda a Bíblia. E o Senhor mostra isso para nós. Guardar, tome o cuidado, somente tome o cuidado. Olha só, uma coisa que ele separa das outras duas: somente tenha o cuidado de guardar toda a lei. Por que então nós não somos muitas vezes corajosos? Por que muitas vezes nós temos medo? Porque nós não guardamos toda a lei. Nós guardamos parte da lei. Muitas vezes nós nos atentamos para um determinado versículo. Tem um versículo que todos conhecemos: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas e o resto? E o resto do versículo? E o resto do capítulo? E o resto da palavra de Deus? Então nesse momento de falta da palavra do Senhor nos nossos corações, nas nossas mentes, que Satanás lança essas armadilhas. Ele lança o medo, ele lança a incerteza, ele lança a dúvida. E aí quando nós temos que conquistar alguma coisa, se nós não tivermos toda a palavra guardada nos nossos corações, nós vamos, ao invés de sermos fortes e corajosos, nós seremos fracos e medrosos.
Mas se você quer conquistar alguma coisa do Senhor, quer conquistar a herança do Pai, primeira coisa que você tem que guardar, a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus nas tábuas do seu coração. Quando você tem a palavra de Deus guardada no seu coração, as outras duas vão ser consequências da primeira. Então aí você guarda a palavra do Senhor no seu coração, e aí você vai ser forte e você vai ser corajoso. Quando você tem a certeza da palavra, quando você tem confiança em Deus, né? No hebraico, a palavra fé tem o mesmo sentido de confiança. Né? Quando você tem a fé, ou seja, quando você tem confiança na palavra de Deus, a fé naquilo que o Senhor pode fazer, quando você tem a fé naquilo que Deus pode fazer, você começa a ser forte e corajoso. E o que vai servir a força e a coragem para você? Vai servir para você superar os obstáculos que podem ser colocados diante de você. Né? O Jordão que pode ser colocado diante de você na sua travessia. É nessa hora que você vai usar a sua força e a sua coragem. Né? E ele diz assim, olha, quando você meditar na lei do Senhor, não se desvie dela. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus ela até penetrou no nosso coração. Muitas vezes a pessoa até conhece a palavra. Né? A palavra de Deus diz que até o diabo conhece a palavra. E a palavra de Deus ainda completa dizendo que até ele treme diante dela. Mas qual a diferença do diabo daquele que serve a Deus? É justamente isso. O diabo não serve a Deus. O diabo não segue a palavra, não coloca ela em prática. Mas aquele que serve a Deus, ele precisa entender que ele precisa colocá-la em prática. Né? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, o Senhor está dizendo para nós, não importa aquilo que aconteça, não tire o seu foco de Deus. Não deixe de olhar para Jesus. Não olhe para aquilo que está acontecendo, nem para a sua direita, nem para a sua esquerda. Foque naquilo que é o Senhor. Olhe para Deus. Só vai ter vitória, irmãos, aquele que não olha nem para a direita, nem para a esquerda, mas aquele que olha para o Senhor. Não se desvia do Senhor. Não se desvia da palavra de Deus. Assim você será bem-sucedido, né? Não perca o seu foco. Eu botei uma anotaçãozinha aqui do lado. Não é hora para distração. Nós estamos muito próximos da volta do Senhor. Satanás está usando de todos os meios para distrair a nossa atenção, para que a gente fique distraído. Para que quando Jesus aparecer nos ares para levar a sua igreja, muitas pessoas, por estarem distraídas, não vão enxergar Jesus e não vão subir. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para você, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda. Assim você será bem sucedido aonde quer que você vá. Sabe o que eu acho engraçado, irmãos? Que às vezes as pessoas são engodadas, ou seja, são enganadas por Satanás com as melhores intenções. Tem gente que quer ficar rico com o propósito de ajudar a obra de Deus. Escuta o que eu vou te dizer. Pode ser que no meio do caminho, nesse desejo de você ficar rico, com o propósito de ajudar a obra de Deus, pode ser que você seja enganado pelas astutas ciladas do diabo. E ao invés de você ficar rico para ajudar a obra de Deus, você fica rico para ajudar a sua própria vontade. E se esquece de fazer a vontade de Deus. Olha que isso. Eu não sei
para quem que eu estou falando nessa noite, eu não sei quem está assistindo isso aqui, mas você precisa tomar cuidado por onde você está andando. Você precisa tomar cuidado por causa das astutas ciladas do diabo. Ele tem falado isso aqui nessa noite, ele está dizendo para você aqui nessa noite, cuidado com as armadilhas do diabo. Não se desvie da presença de Deus. Não saia da presença de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Não importa o quão atrativo é. Não importa qual aparência de bom aquilo tenha. Não saia da presença de Deus, não vale a pena. Não vale a pena. Mantenha o livro da lei em seus lábios e medite nele de dia e de noite. Assim você agirá de acordo com tudo que está escrito nele. Desse modo seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Então não se apavore, nem desanime, porque o Senhor Adonai, seu Deus, é com você aonde quer que vá. Não se apavore, não desanime, né? O Senhor, o seu Deus, Adonai, Ele é com você aonde quer que você vá. Pensa nisso, irmão. Aonde quer que você vá, o Senhor vai estar contigo. Eu lembrei de dois textos aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, e João, capítulo 15, versículo 16, que diz assim, ó, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, se você está tendo medo, se você está tendo síndrome do pânico, se você não consegue fazer alguma coisa porque tem medo, pode ter certeza que isso não vem de Deus. Porque Ele não nos deu o espírito de medo, Ele não nos deu o espírito de temor, mas Ele nos deu o espírito de ousadia, de fortaleza, de poder, de amor, de moderação. Foi Ele que nos deu esse espírito. Então retire isso da sua vida, siga em frente, seja forte, corajoso. Outro texto, João capítulo 15, versículo 16, o Senhor diz assim, não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele o concederá a vós. Olha o que ele está dizendo aqui, irmão. Acho que é tudo que a gente quer, não é isso? Do Senhor. Seja o que for que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele o concederá a vós. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite é o seguinte, Ele vai conceder os teus desejos simplesmente por você ser uma pessoa bonitinha? Não. Você precisa ser aquele que anda na presença de Deus, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, que não deixa de ser forte, que não deixa de ser corajoso, né? Eu não estou dizendo aqui que você vai ter que ser uma muralha o tempo todo, não estou dizendo isso. Tanto não estou dizendo isso que quando Moisés morreu, Josué estava lá abatido, caído. Deus teve que vir dizer, levante-se. Qual foi a diferença de Josué? Foi que ele não continuou prostrado. Mesmo quando Deus falou, Josué, na mesma hora, levantou-se. Né? Deus está falando para você nessa noite, levante-se, fique de pé e eu falarei contigo. Seja forte, seja corajoso, não desanime, não se apavore, não fique com medo. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe para o centro, que é Deus. Faça a vontade dEle. É para esses que o Senhor está dizendo assim, não foi você que me escolheu, mas eu escolhi a vós. O Senhor te escolheu para estar ouvindo essa palavra hoje. O Senhor te escolheu para estar de pé hoje ouvindo aquilo que o Senhor tem falado para você. Você está entendendo isso? O Senhor está falando conosco. Fique de pé. Não tenha medo.
Você é vencedor em Cristo Jesus. Você é próspero em Cristo Jesus. Se você está debaixo da mão do Senhor, não precisa ter medo do Jordão, não precisa ter medo dos gigantes que estão na terra, não precisa ter medo das setas que voam de dia, mas o Senhor está te protegendo aonde quer que você esteja. Aonde quer que você ande, Ele está contigo. Ele vence as suas batalhas, Ele derruba os gigantes, Ele passa por cima do Jordão com você, Ele tira todas as suas dificuldades e te coloca na terra prometida, quando Ele te prometeu há muito tempo atrás. Hoje o Senhor está dizendo, confia em mim, em nome de Jesus. Mas irmãos, eu queria deixar algo que é tremendo aqui para os irmãos, né? Josué, depois de ter entendido isso, que agora ele sim era o sucessor de Moisés, que agora sim ele era o líder daquele povo, mas que ele devia obediência ao próprio Deus. Ele entendeu que ele não era qualquer um. Ele foi escolhido pelo Senhor. Ele tirou aquele espírito de inferioridade que estava na sua mente. E o que eu quero te dizer nessa noite é que você, meu irmão, minha irmã, você foi escolhido pelo Senhor para realizar uma grande obra nessa terra, né? Nós estamos ali para inaugurar a nova igreja da unidade. Você, meu irmão, minha irmã, que faz parte da igreja da unidade de Itaipava, o Senhor te levantou e te escolheu para fazer uma grande obra ali naquele lugar. Em nome de Jesus. Não foi você que escolheu estar lá, mas foi o Senhor que te escolheu e que te recrutou para estar ali ouvindo e obedecendo a voz de Deus naquele lugar. Josué entendeu isso. E quando ele entende isso, o Senhor começa a colocá-lo em lugares altos. O Senhor começa a colocá-lo para liderar aquela população toda. E Josué então diz para aquela população, no versículo 10 até o versículo 15, todas as ordenanças que o Senhor estava colocando diante deles. E quando nós entendemos quem nós somos no reino de Deus, várias vezes eu já preguei e já falei isso, você precisa entender quem você é no reino de Deus. Se você está fazendo uma obra por fazer, não existe entendimento daquilo que você está fazendo, qualquer resultado basta. Mas quando você faz uma obra sabendo quem você é, focado naquilo que você tem que fazer, você vai querer sempre fazer o melhor para Deus. Moisés entendeu isso, entendeu a autoridade que estava sobre ele, e ele começa a discursar sobre o que eles devem fazer, e o povo enxergou em Moisés a autoridade que Deus tinha colocado sobre ele. E no versículo 16, quando Moisés acaba de dizer todas as orientações ao povo, o povo responde dessa forma aqui que você vai ouvir. Versículo 16. Então eles responderam a Josué: nós faremos tudo conforme nos tem ordenado, e iremos aonde nos enviar. Aquele povo começou a ter discernimento espiritual, né? A geração antiga havia passado, o pensamento antigo havia passado. Agora, a geração nova, a geração transformada pela renovação do seu entendimento, pela própria palavra de Deus, agora começa a enxergar aquilo que realmente faz a diferença na vida de um cristão. O que eu estou dizendo aqui, irmãos? Você entendeu o que aconteceu aqui? O povo reconheceu a autoridade de Josué e reconheceu que ele era servo do Deus Altíssimo, e agora começam a se submeter à autoridade que estava sobre Josué, e a bênção de Deus começa a ser derramada, né? Eu queria que você entendesse que isso que estava acontecendo aqui nesse momento é submissão à autoridade em unidade. Não adianta você estar numa comunidade, numa unidade, né? Numa igreja ou num povo, e somente um obedecer. Não vai acontecer nada. Agora, quando esse povo se une e começa a se submeter à vontade de Deus em unidade,
as promessas de Deus começam a acontecer naquele lugar. Havia muito ainda para ser conquistado, mas para que isso acontecesse, era preciso agir dessa forma. Josué conseguiu colocar na mente daqueles homens, daquelas mulheres, que somente em unidade, em submissão à autoridade de Deus, eles conseguiriam receber toda a herança que Deus havia preparado para eles. E nessa noite o Senhor está falando com você, exatamente dessa forma. Não só para os irmãos da igreja da unidade de Itaipava, mas para todos aqueles que estão assistindo. A Bíblia fala que uma casa dividida, ela não subsiste, ela vai rachar, ela vai cair, ela vai ruir. Mas quando uma casa está em unidade, todos pensando em um só propósito, em um só objetivo, e esse objetivo precisa ser a vontade de Deus, essa casa vai receber a prosperidade e a bênção de Deus sobre ela. Né? A Bíblia fala assim, que eu agora, quando eu começo a obedecer à vontade de Deus, eu antes corria atrás das bênçãos, mas agora são elas que correm atrás de mim. Porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Então, se a bênção do Senhor está sobre nós, elas vão querer essa hora nos atingir, vão querer estar grudadas em nós. Você não precisa mais correr atrás de nada, porque o Deus das bênçãos está sobre a sua vida. E quando nós fazemos isso em unidade, as coisas começam a acontecer. Olha só, versículo 17. Da mesma forma que atentamos para tudo quanto Moisés nos disse, atentaremos para você. Apenas seja Adonai com você, da mesma forma que foi com Moisés. O povo abriu o seu entendimento, teve a sua visão espiritual aberta, e eles tiveram discernimento espiritual de enxergar que naquele homem, o mesmo Espírito que operava em Moisés, agora opera em Josué. Peça ao Senhor para te dar discernimento espiritual, para enxergar aqueles que são usados pelo Espírito Santo de Deus. Nessa noite o Senhor está querendo transformar o seu pensamento, transformar a sua visão, para que você possa enxergar de forma espiritual aquilo que Ele tem preparado para você e para nós. Para encerrar, irmãos, a Bíblia diz assim, versículo 18, se alguém se rebelar contra sua ordem, não atentar para o que você disser, em cada detalhe da sua ordem, seja condenado à morte. Apenas seja forte e corajoso. Quando o Senhor fala esse tipo de coisa, é para nos atentar sobre a importância de ser submisso à autoridade do Senhor. A insubmissão, ela gera morte. Mas a submissão a Deus, ela gera vida. Ela gera promessa, gera herança. Então o Senhor quer nos dizer nessa noite que existe uma herança preparada para cada um de nós. E ela vai ser entregue à medida que nós nos entregamos a Ele. À medida que nós fazemos a vontade dEle. À medida que nós cremos naquilo que Ele tem feito por nós. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus ele fale mais com você, que Ele complete essa palavra e que Ele te faça enxergar aquilo que Ele tem preparado para você ainda nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar e abençoar a sua vida nessa hora. Senhor, eu quero te agradecer, porque, Senhor, como Tu fostes com Josué, Tu também tens sido com a nossa vida, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu tens nos orientado, tens nos guiado, tens nos feito passar pelas dificuldades. E, Senhor, eu quero te pedir que aqueles que têm ouvido essa palavra, têm orado conosco, eles também da mesma forma possam ter a experiência de Te reconhecer como nosso Senhor e Salvador, Pai. Que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença, que eles possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, que eles possam ser transformados pelo Teu agir neles. E possam desfrutar, Senhor, da Tua presença na vida de cada um. Que a herança, Senhor, que cada um tem, seja distribuída pela Tua vontade, Senhor, e que seja feita a Tua vontade, não a nossa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma noite abençoada na presença de Deus, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. E o que precisar do seu amigo aqui, do seu pastor, nós estamos à disposição. Amém? Deus abençoe, graça e paz.